Para nós é muito importante a presença de vocês aqui hoje para que a gente possa apresentar-lhes como vai ser o funcionamento do processo de prestação de contas anual a partir do próximo ano, né? As prestações de contas relativas ao exercício de 2016, que serão entregues a partir de 2017. O conteúdo dessa prestação de contas continua sendo o mesmo, mas agora a forma de encaminhamento dessa prestação de contas está mudando. Eu vou fazer aqui uma breve explanação sobre o processo de prestação de contas, para onde ele está caminhando aqui no tribunal, mas daqui a pouco o Gleidson vai fazer uma apresentação especificamente sobre o formato dessa prestação de contas, o modelo, como ela será entregue. O Tribunal de Contas ele vem desenvolvendo, desde 2012, um sistema chamado Cidades. Até então era Cidades Web, agora o nome passou a ser Cidades, que significa controle informatizado de dados do Espírito Santo. Esse sistema é um sistema de prestação de contas automatizado. O Tribunal de Contas sempre recebeu os processos de prestação de contas aqui, meio físico, balancetes e balanços, demais demonstrativos impressos e entregues aqui no protocolo do tribunal. Então, esse procedimento está sendo substituído por um sistema que, além de facilitar a forma de envio, ele facilita e agiliza naturalmente o nosso procedimento de análise. A ideia é que a gente passe a ter um processo de prestação de contas totalmente automatizado, que a informação chegue no Tribunal de Contas, o próprio sistema processe essa informação e gere uma análise que, ao final, será levada a efeito para fins de julgamento das contas. Então, em 2012, esse projeto começou. Em 2013, os municípios começaram a encaminhar suas prestações de contas bimestrais por meio do Cidades. O ano passado, esse ano, 2016, as prestações de contas anuais relativas ao exercício de 2015 já foram encaminhadas pelos municípios, as prestações anuais também pelos Cidades, com 4 demonstrativos estruturados, os 4 principais demonstrativos contábeis, balanço patrimonial, financeiro, orçamentário e a demonstração de variações. A partir do ano agora, 2017, as prestações de contas dos municípios relativas ao exercício de 2016, ela será totalmente estruturada, além desses 4 demonstrativos contábeis, os demais, mais 11 demonstrativos, Romário? Mais 11 demonstrativos, inventários, conciliação bancária, esses demonstrativos todos serão entregues para o tribunal de forma estruturada. O que isso significa? Que o tribunal receberá essas informações via sistema e o próprio sistema Cidades processará a informação e gerará automaticamente uma análise desses dados. Isso a gente otimiza a nossa mão de obra, a gente acelera o processo de análise e, consequentemente, um julgamento mais rápido desses processos. E, além disso, essas informações estando estruturadas no nosso banco de dados, elas nos permitem disponibilizar para a sociedade. Segunda-feira, inclusive, vai ter um evento aqui no tribunal, onde nós faremos o lançamento do Cidades Controle Social. É uma ferramenta de comunicação com a sociedade. Esses dados que estão sendo encaminhados para o tribunal estão sendo trabalhados internamente e serão apresentados para a sociedade para consulta pública a qualquer momento. Então, o Estado ele ficou um pouco atrasado em relação a esse processo, porque o Estado existe uma peculiaridade, É um sistema único, vocês também passaram por um processo de implantação do sistema novo, essa migração do CIAFEM para o CIGEFES, então, o processo é um pouco diferenciado em relação ao Estado, mas a nossa expectativa é trazer o Estado para as cidades, já estamos trabalhando para isso. Estamos construindo o sistema, adaptando o sistema para receber as prestações de contas também das UGs estaduais. Então, nesse primeiro momento, as prestações de contas de 2016, que serão entregues em 2017, já serão por meio do Cidades, mas o Cidades será apenas a ferramenta de envio da prestação de contas. O conteúdo, o formato é o mesmo que foi entregue no ano passado. A diferença é que, ao invés de os senhores gravarem os arquivos no CD e entregarem aqui no protocolo, esses mesmos arquivos serão gravados, mas encaminhados via web para os Cidades. O conteúdo não muda em nada, então, para vocês, continua a mesma coisa. O Gleidson vai, daqui a pouco, falar um pouco sobre isso. Agora, a tendência é que, no futuro, a gente passe a cobrar todas essas informações do Estado também de forma estruturada, ou seja, o sistema gerando um formato onde o nosso sistema possa interpretar esses dados. Como isso vai acontecer e quando, isso ainda vai ser discutido. Naturalmente, vai haver aí um processo de adaptação, de capacitação, um cronograma de implantação, de forma que
o impacto seja o menor possível lá para as atividades de vocês. Mas já é bom ter em mente que esse é o caminho, é para onde a gente está caminhando. E mais, o Cidades ele não se limitará às informações contábeis, né, econômicas e fiscais extraídas, por exemplo, do CIGEFS. A tendência que a gente passa é receber também informações lá do SIGA, informações relativas à folha de pagamento, lá do CIARES. Então, todas essas informações disponíveis em sistemas de controle serão encaminhadas ao tribunal por meio de arquivos estruturados, de forma que o tribunal possa fazer uma análise eletrônica dessas informações. Tá? Eletrônica, tempestiva, cada vez mais ampliada. Esse é o nosso objetivo. Então, agora eu passo aqui a palavra para o Gleidson, que vai fazer uma apresentação, depois o Romário deve falar um pouco, e, ao final, será montada aqui uma mesa para esclarecimento de dúvidas. Né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, se puderem já ir, de repente, anotando, pontuando aí, no final a gente vai abrir para perguntas e para esclarecimento de dúvidas. Certo? Muito obrigado, então, pela presença de todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Gleidson, eu também faço parte da equipe, né, do Cidades. Só uma breve apresentação, a equipe hoje é coordenada, né, gerenciada pelo Romário, né, que também é o secretário da Secretaria de Contas, e a gente tem alguns integrantes da equipe, não completos, né, mas a gente tem o Sandro aqui, o Gustavo, o Antônio, o Pechir, que vem aqui também representar a equipe, parte dela. Bom, nós vamos falar um pouquinho, então, quais as principais alterações que nós vamos promover para o exercício, para a PCA do exercício 2016. Né? Bom, então, pegando a agenda, dividimos em 2 momentos esse encontro. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a alteração na legislação, né, nos normativos envolvidos com a prestação de contas. E, no segundo momento, efetivamente, vou colocar algumas telas do sistema, mostrar o funcionamento do sistema, para tentar desmistificar um pouquinho, vocês entenderem que essa mudança, nesse primeiro momento, ela vai ser bem pontual, bem suave, e nós vamos mostrar todos os pontos de alteração para tentar deixar vocês mais tranquilos quanto a essa mudança. Bom, referente à prestação de contas, nos normativos, o que houve foi uma consolidação das normas que regem a prestação de contas. Então, hoje, né, na verdade, até o exercício 2015, nós tínhamos 2 normas que regiam esse assunto. A IN 28, de 2013, e a IN 34, de 2015. A primeira diferença dela, né, na questão do escopo, né, quais os jurisdicionados deveriam prestar conta segundo qual normativo. Então, a IN 28, que é aquelas que vocês respeitavam, vocês seguiam até 2015, exercício 2015, envolvia, então, as UGs de Estado, os consórcios públicos e as empresas públicas, de uma maneira geral. E a IN 34 já abrangeu todas as unidades gestoras de município. Então, as contas de prefeito, a administração direta e indireta, né, os fundos, fundações e secretarias. Além disso, as câmaras municipais e os institutos de previdências municipais. Essa é a primeira grande alteração, a primeira grande diferença. A segunda grande diferença, então, é o meio, né? A IN 28, vocês pegavam, juntavam toda a documentação que deveria compor essa prestação de contas, juntavam num CD, protocolava aqui no tribunal e estava entregue a prestação de contas. Sob a IN 34, aí não, já tem toda a sistemática referente aos cidades, ao ambiente cidades, né, ao sistema cidades. Então, essa é a segunda mudança. E o que nós fizemos agora, em 2016, foi juntar consolidar essas 2 normas na IN 34 e as suas alterações, né? Na verdade, foi publicada a IN 40, que veio alterar a IN 34, e aí sim a gente consolidou toda a prestação de contas em uma única IN. Para não falar que são todas, né? Existe uma única exceção, que são as contas do governador, né? As contas de governo, que ainda vai ser regida pela IN 28,
porque tem toda uma sistemática própria, então a gente optou por deixar ela ainda regida pela IN 28, por ter suas particularidades. Mas, a essa exceção, todas as demais prestações de contas vão seguir, então, a IN 34. Bom, e aí a estrutura desse normativo segue mais ou menos o que já tinha na IN 28, né? A gente tem o corpo principal, que tem os seus artigos e as regulamentações. O anexo 1, mais ou menos na mesma ideia que era a IN 28, que lá contém todo o rol de arquivos a serem enviados, né, que compõem a prestação de contas. Só que agora a gente traz o anexo 2, que é o layout desses arquivos. Bom, dentro das regulamentações, dos conceitos envolvidos, nós vamos tratar um pouquinho agora, né, entrar um pouquinho em cada item desse, e as regulamentações nós vamos, a partir da apresentação, naturalmente nós vamos entrar nesses itens. Sobre os conceitos envolvidos. Bom, o primeiro ponto é que, naturalmente, a IN 34 está muito direcionada ao ambiente cidades, né? Porque toda a sistemática de prestação de contas agora tem que seguir o sistema, na verdade, né, tem que refletir essa sistemática da prestação de contas. Então, alguns conceitos que já vêm sendo consolidados desde 2013, quando o sistema entrou em produção, talvez agora vocês vão ter que começar, né, a primeira apresentação desses conceitos para você. Bom, primeiro item, arquivo estruturado e não estruturado, que até então isso aí não existia. Arquivo não estruturado, primeiro, né, são os arquivos PDF, XLS, DOC, que compõem a prestação de contas. Então, quando a gente falar arquivo não estruturado, só lembrar dos arquivos PDF, por exemplo. Bom, os arquivos estruturados, esse, na verdade, é o grande pulo do gato na questão do sistema. É onde a gente pega um determinado documento e estrutura ele de forma que a gente pode acessar individualmente cada informação desse documento. Isso é materializado num formato de documento chamado .xml. E agora vocês vão começar a se familiarizar um pouquinho mais com esse conceito, né, essa tecnologia, na verdade. Então, os arquivos estruturados, sempre a gente vai ligar ao arquivo XML, que nada mais é do que um arquivo texto que segue um determinado padrão de formação. Há tempo, mais para frente, nós vamos voltar um pouquinho, explicar um pouquinho melhor esse tipo de arquivo. Bom, segundo conceito são as consistências. Naturalmente, se a gente está automatizando esse recebimento, nós também conseguimos automatizar algumas análises. E a gente fez isso a partir de consistências. As consistências nada mais são do que checagens em cima das informações recebidas. Os arquivos estruturados, né, que é aquele que a gente consegue entrar em cada detalhezinho, nós também conseguimos fazer consistências mais elaboradas. Os arquivos não estruturados, nós conseguimos evoluir um pouco menos nessa questão do nível de detalhe de consistências. Essas consistências, nós classificamos elas em dois tipos, as impeditivas e as indicativas. Como o nome, né, já diz, né? As impeditivas são aquelas que impedem o recebimento da prestação de contas. Então, na hora que vocês enviarem a prestação de contas, o sistema já vai fazer uma série de checagens e algumas delas, o sistema já vai entender que não, isso aqui impede essa prestação de contas. Naturalmente, isso vai gerar um relatório, vocês vão ver quais são as inconsistências, essas inconsistências devem ser acertadas e submetidas novamente. As indicativas, não. As indicativas, a gente, né, indica que teve alguma inconsistência, mas que isso não é relevante do ponto de vista de impedir o recebimento. Mas vale a dica para vocês analisarem aquilo e saber se isso se aplica ou não à correção. Né? Especificamente na PCA, né? Porque lembrando que a gente já tem dentro dos cidades o módulo de PCM, das remessas mensais para o município, né? A PCA e agora o módulo de registro de atos, que também entra em março do ano que vem. Então, é um conceito mais genérico. Especificamente na PCA, nós temos poucas consistências indicativas, né? Vão ser mais as impeditivas. Bom, o terceiro conceito é a homologação.
Então, vocês enviando essa prestação de contas, vão ter o relatório, só que ainda não está entregue a prestação de contas. Para nós, tribunal, a prestação só é considerada entregue a partir do momento que ocorra a homologação. E o que é a homologação? É a assinatura digital pelo responsável, e aí também nós vamos entrar, ou o contador, ou o ordenador de despesa, acerca de alguns documentos. Especificamente na PCA para vocês, né, nesse público de hoje, desse encontro, nós só teremos um arquivo a ser homologado e vai ser assinado pelo ordenador de despesas. Nós vamos entrar também um pouquinho mais à frente nisso aqui. Para homologar, o contador efetivamente não vai participar nesse primeiro momento. Bom, outro conceito, né, a substituição e a retificação. A substituição ocorre quando vocês enviaram a remessa de dados, o sistema deu um parecer sobre aquela remessa, e vocês, a qualquer tempo, podem substituir essa remessa. Ainda que ela tenha passado livre de impedimento, não deu nenhuma impeditiva, mas vocês podem ir lá e substituir a qualquer tempo, até que essa remessa seja homologada, ou seja, que ela efetivamente seja entregue ao tribunal. A partir desse momento, não é possível mais substituir essa remessa. Por quê? Entra nesse momento a análise feita pela Secretaria de Contas, que vai analisar os documentos que vocês enviaram, e aí sim, se tiver alguma divergência, algum arquivo corrompido, algum probleminha, eles vão solicitar uma retificação. Naturalmente, vocês vão ser avisados via e-mail, né? O sistema já manda isso aí para vocês. E aí sim, vocês vão poder retificar pontualmente aquilo que for, né, informado pelo auditor que fez essa análise inicial. Reparem que não é a análise da conta efetivamente, é uma análise inicial em cima dos documentos para ver se algum documento tem que ser substituído ou não. É uma análise prévia, inicial. Então, substituição sob domínio de vocês, podendo substituir todos os arquivos a qualquer tempo, depois de homologado, retificação, mediante solicitação do próprio Tribunal de Contas. E o último conceito é o termo de notificação eletrônico. Vocês vão ver que no sistema, a parte das assinaturas eletrônicas, a gente tentou trazer isso aí forte, né, até para dar uma sustentação jurídica. Então, esse termo de notificação eletrônico é normalmente quando você tem que assinar digitalmente algum item, por exemplo, quando há débito, né, se deu o prazo para o envio da prestação de contas, não enviou, o sistema trava até que seja tomado ciência desse termo de notificação, né? Tenha a ciência dessa notificação de forma eletrônica, né? O ordenador de despesa, no próprio sistema, já toma ciência que ele está em débito, e aí o sistema libera para poder remeter. Esses são os principais conceitos envolvidos, né? E eu vou tentar aplicar, naturalmente, isso aqui a gente foi uma prévia, porque durante a apresentação a gente vai aplicar esses conceitos em cima da sistemática. Bom, referente ao anexo 1 da norma, nós temos um rol, uma lista de 11 agrupamentos de arquivos a serem enviados, né? 11 agrupamentos que compõem o rol de arquivos. E, naturalmente, isso aí depende de cada jurisdicionado. Agora, a gente colocando o Estado e o município, né, dentro dessa norma, né, seguindo essa norma, então a gente acabou elencando 11 agrupamentos. Também nada diferente do que tinha na IN 28, e, para ser específico aí, vocês estão enquadrados ali, né, no item C, que são os ordenadores de despesas do Poder Executivo Estadual. Ainda no anexo 1, agora, efetivamente, o que alterou um pouquinho, né? O que teve de alteração em relação à IN 28? Bom, primeira coisa, referente à quantidade de arquivos. Né, eu olhei lá na IN 28, vocês tinham que mandar para a gente 41 arquivos. Agora, vocês têm que mandar 48, ou seja, 7 arquivos a mais. O que são esses 7 arquivos? Nada mais do que 7 arquivos, vamos chamar assim, declaratórios. Então, na parte de inventário, né, nós pedimos 4 arquivos a mais, que
O ordenador de despesa declarando que fez o inventário, tem detalhado lá certinho, mas são arquivos declaratórios. E 3 relativos à Previdência, em que o ordenador de despesa declara que instituiu o regime próprio e por aí vai. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção aqui, não vou entrar no detalhe de cada um, mas são meramente arquivos declaratórios, ou seja, não trouxe uma complexidade contábil ou de sistema a mais nessa prestação de contas. Então, né, na grande maioria, a prestação de contas contém os mesmos arquivos que vocês prestaram contas referente ao exercício 2015. Talvez a diferença maior aí é esse arquivo DOCS-PCA, que, na verdade, é um arquivo estruturado, dentro daquele conceito que eu expliquei um pouquinho, né, antes, né, do arquivo XML. Mas o que ele é? O que é esse arquivo? Na verdade, ele vem substituir aquela mensagem de encaminhamento. Então, na IN 28, tinha lá a mensagem de encaminhamento, em que vocês diziam quais são os arquivos, o que compõe aquela prestação de contas. Ou seja, ali vocês direcionavam o auditor, ou quem fosse fazer a análise, como aqueles arquivos estavam organizados dentro do CD. Ótimo. Esse arquivo, como não vem mais em CD e vai ser previamente analisado por um sistema, nós precisamos de algo parecido com o que tinha mensagem, que é o que a gente está chamando de DOCS-PCA. E ali nada mais é do que a organização dos arquivos que vocês enviaram, de forma que o computador entenda e possa processar. Vamos, de novo, falar um pouquinho disso aqui na frente. Vou voltar nesse tema daqui a pouquinho. Bom, ainda no anexo 1, nós também vamos... ainda no anexo 1, né, se vocês repararem, né, então, vocês estão ali no item C da IN 34, do anexo 1 da IN 34, e ali contém o rol. Da forma, né, isso aí não tem nada diferente do que tinha na IN 28. Qual o nome do arquivo, qual é a descrição, né, do que deve compor, e o formato, se é PDF ou se é XML. Na verdade, apenas um XML, né? E, ao final desse anexo, a gente encontra ali a obrigatoriedade das assinaturas eletrônicas. Então, cada documento que compõe a PCA tem quem é o responsável por assinar esse documento. Bom, e aí a gente tem a primeira grande. Vou tentar passar para vocês já previamente quais são as principais consistências que o sistema vai fazer. Porque o objetivo aqui não é, na verdade, ser surpresa para ninguém. É apresentar para vocês as principais consistências para vocês já ficarem previamente, né, entendendo, e à medida que forem juntando e fazendo a PCA, vocês já se atentarem para esses itens. Essa é a primeira consistência que efetivamente vai ser feita, que é o quê? Todos os arquivos, então todos os PDFs que vocês enviarem, deverão ser assinados pelo responsável. Também nada diferente do que tinha na IN 28. Né? A diferença maior agora é que quem vai checar isso é o próprio sistema, e não alguém, um auditor, que vai ter que abrir cada documento. Então, conseguem ver como a gente já... É o primeiro grande ganho. Então, efetivamente, quando vocês traziam o CD e protocolavam aqui, a gente não tinha prévio conhecimento do que tinha nesse CD. A gente aceitava. Depois fazia uma análise para aí pedir uma retificação. Agora não. A gente já consegue fazer algumas checagens automáticas. Então, nesse momento, quando vocês submeterem esse arquivo, ele já vai checar se todos os arquivos estão entregues, se todos os arquivos são válidos, né, e se estão assinados pelos responsáveis. E aí, dentro desses responsáveis, nós temos 3 papéis. O ordenador de despesas, ou o gestor, né, dentro do sistema a gente chama como ordenador de despesas, mas é o gestor responsável pela unidade gestora, o responsável técnico pela contabilidade e o responsável técnico pelo controle interno. E aqui, no anexo, a gente tem cada documento, né, o responsável por assinar, ou o envio assinado de cada documento desse. O ordenador de despesa tem que assinar todos, o contador tem que assinar os demonstrativos contábeis, né, e o controle interno tem que assinar aqueles referentes ao controle interno. Certo? Ok. Bom, então, no anexo, e o anexo 1, então, contém esse rol com essa definição dessas estruturas, dessas responsabilidades pela assinatura. No anexo 2,
a gente encontra o layout de cada arquivo. Então, inicialmente, o layout dos arquivos não estruturados. O que a gente fez aqui foi tentar, porque muitos dos arquivos a gente tinha a descrição do conteúdo, mas não tinha um layout pré-definido. E aí as secretarias, né, que analisaram viam que, às vezes, tinha uma discrepância muito grande de formato, dificultava a análise. Então, alguns arquivos que estavam dando um problema maior, definiram simplesmente um layout para ser enviado. Então, nenhuma grande alteração nesse sentido. Simplesmente pré-definiram um formato para envio. Bom, aí sim, os arquivos estruturados. Esse que talvez seja o que a gente mereça uma atenção nossa, né? E também está no anexo 2, esse layout. Bom, o que eu vou colocar aqui, como eu te falei, né, como eu falei anteriormente, esse documento nada mais é do que a substituição do mensagem de encaminhamento, de uma forma que o sistema entenda o que vocês estão enviando para nós. Então, nesse documento, nesse formato, ali vai explicitar o que vocês estão enviando, que tipo de documento vocês estão enviando, quais os arquivos físicos, PDF, XLS, que compõem cada documento desse, quais arquivos que vocês estão justificando a ausência, quais os tipos de arquivo, né? E quais os arquivos efetivamente físicos, né, PDF, XLS, que, porventura, possam subsidiar essa justificativa de ausência. Então, a gente tem 4 informações nisso aí. Então, com isso, a gente pega a segunda consistência, grande consistência, que nós vamos fazer já em tempo de envio, que é o seguinte: todo arquivo que compõe o rol, ou ele tem que ser enviado, ou ele tem que ser justificado. Ou seja, ou ele pertence a esses 2 primeiros itens, que é quando você envia, ou ele pertence ao segundo item, que é a justificativa de ausência. De novo, né? Percebam que em tempo de carga, em tempo de envio, nós já conseguimos saber se essa prestação de conta está completa. Ou seja, eu já consigo saber se vocês enviaram todos os documentos que a IN, lá no seu anexo 1, solicitou, né? Para isso, a gente sabe, né, que tem um pequeno ponto de atenção em cima desse arquivo. Aqui eu quero registrar também, né, ao Gilberto, ao pessoal da Secretaria o Gilmar, o pessoal da Secretaria da Fazenda, que está ajudando muito a gente nesse primeiro contato, né, as UGs de Estado no Cidades Web, nos Cidades, né, a gente está entrando com as UGs de Estado agora nos Cidades, e a Cefaz foi um parceiro, está sendo um parceiro nosso nesse primeiro momento, né? E aqui a gente está trocando ideia e vimos que essa prestação de contas vocês, né, juntam todos os arquivos e faziam um CD. Agora, é possível, não sei como que é a estrutura de TI de vocês em cada ente, né, a gente não sabe, mas, efetivamente, a ideia desses arquivos estruturados é que o próprio sistema gerasse. Bom, como a gente sabe que possivelmente não vai haver um sistema, ou não sei se a Prodeste vai fazer alguma coisa, nós demos uma solução. Então, se vocês repararem, para não entrarem nesse mérito do que, de como fazer esse documento, nós preparamos uma planilha que vai ser disponibilizada para vocês, sem problema nenhum, a gente coloca num site, que depois eu vou postar o link para vocês, para tentar ajudar vocês a fazer esse documento. Porque, efetivamente, essa talvez no conteúdo seja a grande alteração. E a gente está aqui para tentar ajudar para minimizar esse impacto. Então, Romário, você pode colocar aquela planilha? Da outro tab, perfeito. Então, nós fizemos uma planilha aqui, isso aí não tem nenhum bicho de 7 cabeças, para tentar, porque você fazer aqueles documentos, né, o XML na mão, entrar num texto e fazer, realmente é complicado. Então, nós tentamos fazer uma planilha para ajudar vocês nesse sentido. Então, ou seja, a gente tinha 2 grupos, né? O grupo dos arquivos que vocês vão enviar, que a gente colocou nessa aba aqui, arquivos PCA não estruturados. E o grupo de arquivos que vocês vão justificar a ausência, que a gente tentou colocar nessa segunda aba. E o que contém cada item desse? Então, volta lá no outro, Romário, fazendo um favor. Isso, obrigado. Então,
Nesse lado da planilha, vocês simplesmente, esse identificador aqui, é um identificador sequencial, sem nenhuma regra, é um identificador sequencial. Vocês vão listar aqui todos os tipos de arquivo, com o nome igualzinho, que está lá no anexo 1, que vocês vão enviar. E no lado de cá, vocês vão fazer um mapeamento aqui de todos os arquivos físicos que compõem cada tipo de arquivo desse. Então, por exemplo, o rol de responsáveis, que é um dos arquivos que deve ser enviado, ele, por algum motivo, foi dividido em 2 arquivos físicos. O arquivo 0302 rolres.pdf e o 0303 rolres.pdf. Poderia ter o 0304, 0305, aí é com vocês, é como vocês vão organizar. E, da mesma forma, o relatório de gestão também tem 2 arquivos, mas esses 2 aqui só teriam um arquivo, por exemplo. E, naturalmente, todo tipo de arquivo tem que ter pelo menos um arquivo físico, né? É aqui que a gente faz esse mapeamento. Na segunda aba, você clica para mim, Romário, fazendo um favor. Na segunda aba são justamente as justificativas de ausência. Então, por exemplo, o arquivo Reluce, vocês entenderam que ele não deveria ser enviado. Por quê? Existe um campo descritivo para a justificativa, porque não há controle interno no órgão. Né? Não vou entrar nesse mérito nesse momento. E mais do que isso, né? Eu posso colocar, nesse sentido posso, colocar um arquivo físico, um arquivo físico, uma portaria, alguma coisa que te sustente essa informação de que não há controle interno no órgão. Ou seja, você está minuciando o tribunal de informações para garantir que não há controle interno. Então, o que acontece? Aqui vocês têm um campo descritivo para justificar, e aqui, por um acaso, fazer uma referência a um arquivo físico que venha justificar essa ausência. Aqui, opcional. Percebam o seguinte, aqui, se vocês repararem, você só está mapeando como é que você organizou sua prestação de contas. Aí sim, dessa forma, o sistema vai ser capaz de processar. O sistema aqui sabe que, tudo bem, o Reluce, esse arquivo reluce1.pdf, ele é referente ao tipo de arquivo Reluce. Agora o sistema vai entender e vai poder processar isso aí. E percebam que é uma planilha simples, né? Então, para desmistificar um pouquinho essa questão do XML, do arquivo estruturado, como é só um arquivo, esquece isso aí, usa essa planilha, né? Pode usar essa planilha, gera o arquivo, e aí sim, pega o arquivinho que vai ser gerado e joga junto do compactado, que nós vamos falar um pouquinho para frente. Bom, e aí, aquela consistência que eu falei, é aqui que ela vai ser checada. Ou seja, o rol de arquivos, ou ele tem que estar aqui, né, o rol de arquivos que devem ser enviados, todos os arquivos, ou eles vão estar aqui, nessa coluna, código documento dessa aba, ou vai estar no código documento dessa aba. Aí a gente consegue checar a completude desse envio. Ok? Só para terminar nesse sentido, bom, tá vendo? É até bom que a gente... Aqui vai ter que ter tem uma aba aqui em cima de desenvolvedores, mas foi bom, porque na minha máquina isso já tinha colocado, né? Agora eu vou ter que ver como é que eu coloco. Romário, clica com o botão direito aqui em cima. Não, em cima. Mais em cima. Bom, enfim, eu tenho que ver onde é que eu coloco essas... Se eu não conseguir agora, eu coloco... Segura um pouquinho. Só peço desculpa, não vou perder tempo aqui, não. Aqui tem uma forma aqui no Excel de você colocar um item novo aqui chamado desenvolvedor, e lá vai ter um itemzinho exportar. É simples, é só colocar, na hora que a gente for disponibilizar, vou botar um tutorial, isso aí vai ser simples, não tem segredo, não. E com isso, quando a gente exportar, aí, Romário,
Isso, aí você coloca lá o arquivo formado, o arquivo gerado, né? É só dar o Alt Tab. Isso, o último lá. Vai gerar isso aqui. Então, é isso aqui que vai ser gerado, é isso aqui que o computador vai pegar e vai entender e vai processar. Por isso que não é isso que a gente espera que vocês preencham. Espera que vocês preencham a planilha, exportem esse arquivo, peguem esse arquivo gerado, junta lá com os PDFs que vocês colocaram, zipam tudo, né? Compactam tudo num arquivo único e submetam a remessa para a gente. Então, de onde vem isso aí, né? Para você ter uma ideia, o sistema nasceu para as prestações de contas mensais para o município. No município, 100% da informação enviada é em XML. Naturalmente, o contador, quem vai gerar, não sai gerando XML. Quem faz isso é o sistema. Como a gente sabe que nesse primeiro momento não vai ter um sistema que vai gerar, a gente usou esse artifício para ajudar vocês a gerar esse arquivinho. Ok? Nós vamos disponibilizar isso numa página que eu vou informar mais à frente e vocês vão botar um tutorial de como fazer e vocês vão poder baixar isso aí e gerar. Naturalmente tem o nosso contato também, qualquer dúvida que tiver, é só ligar que a gente vai dar o apoio que for necessário. Ok? Vamos voltar para a apresentação. Acho que na outra, Romário. Isso, o último, isso. Ok. Bom, e aí, então, a gente checa, né, essa questão da completude, que todo arquivo deve ou ser enviado ou ser justificado. Bom, com isso a gente passa na instrução normativa e, nesse primeiro momento, né, então, o que a gente entende como benefícios, tanto da parte do Tribunal de Contas, quanto da parte de vocês, dos jurisdicionados, né? O primeiro benefício é a centralização de unidade gestora. A gente tem duas grandes plataformas de sistemas aqui dentro, um é o Cidades e o outro é o nosso ETCS, né, o nosso sistema interno do Tribunal de Contas. E agora a gente usa uma centralização única de informações de unidades gestoras. Então, esse é o grande benefício, que até então só tinha unidade gestora de município aqui. A gente centraliza e, na verdade, unifica a informação entre os sistemas. Bom, segundo grande benefício, uniformização e agilidade no recebimento das PCAs. Entendam também que, por ser um sistema web, né, fica 100% do tempo ativo e vocês podem, não tem mais nenhuma restrição de só poder protocolar isso aqui até às 19 horas. Não, o sistema está ativo, vocês podem usar eles o tempo que quiserem e quando quiserem. E aí a gente uniformiza esse recebimento das prestações de contas. Também, uma grande vantagem é a automatização, no sentido de que esse resultado das inconsistências é automático. Então, vai que no final de semana, o sistema está no ar, alguém está com uma vontade imensa de enviar a prestação de contas. Vocês podem enviar sem problema nenhum, e olha que mais legal, hein? O sistema já te dá o retorno. Então, se tem algum problema, vocês já podem corrigir e podem enviar de novo. Vocês podem ficar o final de semana inteiro até encaminhar a prestação de contas, né? Naturalmente é uma brincadeira, mas essa questão do retorno imediato vai ser muito válido, porque é ali que a gente já checa e dá o retorno e vocês já corrigem de forma instantânea o problema e pode submeter de novo. Bom, e por fim, naturalmente, uma maior integração, aí já um benefício mais interno, né? Uma maior integração com os nossos sistemas, os nossos processos internos. Lembrem que toda prestação de contas gera um processo para análise, né, para julgamento ou apreciação. Então, daqui, todo esse conteúdo da prestação de contas que a gente recebe automatizado, já vai gerar automaticamente um processo no nosso sistema interno de processos, todo eletrônico, que agora também colocamos efetivamente os processos eletrônicos, não tem mais papel. Então, essa integração dos processos internos também foi um grande benefício. A gente brinca também dessa questão do sistema 24 horas, mas, principalmente, a gente recebe prestação de contas de todos os municípios, né? Inclusive de UGs de estados que também não estão aqui na capital ou na Grande Vitória. Então, imagina também, né, essas unidades gestoras que ficam no interior não precisam mais vir aqui ao tribunal para protocolar a prestação de contas.
lá do seu município, você já consegue enviar a prestação de contas. Então, é também um grande benefício nesse ponto de vista. Ok. Bom, passando então esse primeiro momento do instrumento normativo, a gente passa efetivamente para as funcionalidades do sistema. Bom, primeiro, acesso ao sistema. Aqui eu coloquei como esse sistema está sendo acessado hoje, mas nós estamos passando por algumas mudanças, muitas mudanças, na verdade. O Rodrigo já colocou isso aqui na abertura, então é provável desse caminho aqui a gente mudar um pouquinho, principalmente por conta dessa implantação do Cidades Controle Social. Mas se alguém tiver com muita vontade de chegar hoje, por exemplo, e pesquisar, vai estar dessa forma em produção, tá bom? Então, na nossa página principal, a gente tem o link do Cidades. Clicando nesse link do Cidades, né, abre uma nova página, e aqui é que a gente acessaria o Cidades. E aí, apenas fiz um rolamento dessa página, né? Essa aqui é a página que a gente conversa com vocês. Então, aqui nós temos uma réplica, né, das instruções normativas e dos anexos. Vocês podem ir lá no link de legislação, mas a gente sempre coloca aqui como meio, replica aqui como um meio de acesso mais rápido. Mas aqui também, por exemplo, a gente já fez essa mesma palestra para os consórcios públicos, e para cadastrar o G, nós acordamos com ele uma planilha específica. É aqui que nós colocamos essa planilha para eles baixarem. Essa ferramenta para vocês gerarem, né, automaticamente esse arquivo XML, é aqui que nós vamos colocar. Então, é aqui que nós fazemos essa comunicação com vocês, né? Então, as alterações que a gente faz, né, porventura na IN, ou principalmente nos anexos, a gente sempre coloca aqui, coloca a data de alteração, né, para a gente facilitar essa conversa. Então, essa página é bastante importante. Bom, então é por aquele link que a gente acessa o sistema. Na questão das funcionalidades, o cadastro da unidade gestora. Bom, como é que a gente faz, né? A unidade gestora, o cadastro da unidade, a ativação e a inativação, nós acordamos com a Secretaria da Fazenda que sempre nós centralizamos esse cadastro na Secretaria. Mas percebam, só a criação, ativação e a inativação. Efetivamente, dos consórcios públicos, o próprio tribunal vai fazer, né, por conta de abranger mais de um ente. Agora, de uma forma geral no sistema, a manutenção das informações da unidade gestora é feita pela própria unidade gestora. Então, cada unidade gestora nós temos 3 papéis, né? O ordenador de despesa, o responsável técnico pela contabilidade e o controle interno. Essas 3 pessoas, esses 3 usuários é que vão fazer a manutenção desses dados. Então, precisou trocar o ordenador de despesa. O contador vai lá, coloca os novos dados do ordenador de despesa, automaticamente ele vai receber um e-mail com usuário e senha e vai estar apto, né, a entrar no sistema e efetivamente usar. Da mesma forma, o contador trocou, o ordenador de despesa pode entrar no sistema, alterar os dados, ele vai receber um e-mail com os dados e vai usar. Então, a ideia é o seguinte, toda a gestão das informações da UG ficam para a própria UG, que tem, inclusive, a responsabilidade normativa de manter isso aí atualizado, naturalmente, né? Então, nós conseguimos fazer um acordo com a Cefaz de fazer o cadastro inicial, uma nova UG, mas depois toda a manutenção fica com a própria UG. Bom, aí tem essa primeira carga, né, que a gente está falando agora de incluir aproximadamente, né, 150 UGs, até mais um pouquinho. Nós não vamos fazer a Cefaz criar cada UG, naturalmente. Então, junto com o Gilmar, o Gilmar já encaminhou para a gente essas informações iniciais da unidade gestora. Então, nós já temos todas as unidades gestoras, né, quem é o ordenador, quem é o contador. E nós vamos fazer, naturalmente, uma carga inicial no sistema. Um ponto que ficou é que, se porventura houver alguma alteração dessa informação, né, o Gilmar já encaminhou para a gente essa semana, quem é o ordenador, quem é o contador. Se porventura tiver alguma alteração até o final de janeiro, nós pedimos para vocês que enviem essa informação para o cidades.cadastro@tce.es.gov.br, porque é essa informação que nós efetivamente
A nossa previsão é ao final de janeiro e disponibilizar para vocês acessarem já em produção a partir de 1º de fevereiro. Então, se houver alguma alteração nesses dados da UG até final de janeiro, mande para a gente que a gente já envia essa informação e já faz a carga dessa informação de forma correta. Ok, as informações de acesso ao sistema. Quando a gente fizer essa carga, nós vamos enviar um e-mail, naturalmente, para vocês, com que o sistema já está liberado, que vocês podem usar. E aí, o login de acesso vai ser o CPF. E a senha de acesso, a gente pede para vocês pegarem por aqui. Para não precisar enviar a senha para o e-mail, a gente pede que esqueci minha senha. Clica ali, vai abrir uma telinha, você vai colocar o seu CPF, que na verdade é o seu login de acesso, clicar em OK, e no e-mail que foi cadastrado, aí sim você vai receber sua senha. E por aqui você faz insira, o login e a senha, e você vai ter acesso ao sistema. Tá bom? Naturalmente, nós vamos estar apoiando vocês em cada etapa dessa, e toda a comunicação vai ser via e-mail. A comunicação pessoal, via e-mail, e a comunicação geral por aquela página que eu mostrei. Bom, entrando no sistema, então, a primeira tela é essa daqui. O sistema te dá uma prévia do que está pendente. Se você já passou o prazo da prestação de contas, você não enviou ainda, aqui mostra para vocês. E o primeiro passo é você selecionar o G. Fazendo já uma análise na planilha, Gilmar, a gente vê que tem alguns ordenadores e alguns contadores que são responsáveis por mais de uma UG. Então, nesse caso, quando ele entrar no sistema, ele tem que escolher a UG que ele quer trabalhar para, efetivamente, o sistema se parametrizar para aquela unidade gestora. Mas o login e a senha de acesso é único. Ok. Bom, escolheu a UG, entrou no sistema, resolvemos esse primeiro problema de todo mundo acessar o sistema, escolheu a UG que você quer prestar conta, aí a gente entra efetivamente na prestação de contas. Vou dar uma pausa aqui para tentar passar o fluxo geral de como funciona o sistema, para vocês verem cada etapa o que acontece. Então, o primeiro momento é o envio da remessa. Como a gente já falou aqui, quando vocês juntavam até 2015 todos aqueles arquivos, gravavam num CD, agora não, vocês vão juntar todos os arquivos, compactar isso num arquivo único, ou .zip ou .rar, um arquivo compactado, e enviar a remessa para a gente. O sistema por trás, ao receber, ele vai checar, vai fazer uma série de consistências, como aquilo que eu já fui pontuando para vocês, se todos estão assinados pelos responsáveis, se todos os arquivos efetivamente foram enviados, e por aí vai, uma série de checagens, e vai te dar um retorno. Bom, nesse retorno, deu algum problema, vocês voltam e enviam novamente. Mas, dado tudo correto, o envio foi correto, nenhuma consciência impeditiva, efetivamente ocorre a homologação. E como falei, nesse primeiro momento, a homologação vai ser a assinatura de um documento pelo ordenador de despesa, assinatura digital. Homologada a remessa, a gente parte para uma análise de remessa, uma análise interna pelo tribunal. Então, vê se tudo que vocês enviaram, se está correto, se algum documento, às vezes, não veio de forma errada. Faz uma análise inicial e aí, se houve alguma demanda, abre uma retificação. Vocês recebem um e-mail, assinam o termo de notificação que vocês têm ciência dessa retificação, e aí, efetivamente, volta o processo, envia de novo e vê o resultado de novo e atende essa solicitação. Só relembrando, essa retificação é pontual. Os auditores vão te falar exatamente qual arquivo deve ser substituído e qual o problema que foi encontrado nesse arquivo. Bom, se não há nenhum problema, efetivamente, a autuação desse processo de forma automática no nosso sistema interno de processo eletrônico. Com isso, fecha o fluxo. O que mais nós temos por baixo aí são alguns relatórios de acompanhamento. Por exemplo, se passou 31/3, que é a data base para muitas UGs aí, quem não enviou a prestação de contas, a CSEX Contas tem como ir lá tirar um relatório, saber quem está em débito, fazer o acompanhamento das retificações e por aí vai. Aí uma série de relatórios de acompanhamento da remessa. Bom, se você pegar no sistema,
o menu de acesso reflete exatamente aquele fluxo. Então, para o envio da remessa, nós viemos aqui no menu de PCA, carga de dados, upload de dados. Vai abrir uma nova tela e você vê que o envio em si é muito simples. Você vai informar o G, na verdade já está informada, porque você escolheu anteriormente. Você vai escolher se é tipo de conta de gestão ou governo, aplicados a você sempre vai ser conta de gestão. Informa o exercício e informa o caminho, né, onde é que está aquele arquivo zipado com toda a prestação de contas. Então, o trabalho, na verdade, é juntar toda a documentação. O envio em si, ele é muito simples. Bom, a partir daí, o sistema vai fazer o processamento imediato, espera um minutinho que o sistema já vai te dar a resposta, e você pode voltar aqui e consultar o processamento dessa remessa. Então, repare que aqui vai ter um histórico de todas as remessas que vocês enviaram. Peguei um exemplo aqui, né? Você repare que no dia 29/3/2016, foi enviada essa prestação de contas, possivelmente ela deu impeditiva, então, às 7h23. Às 9h18 foi enviada outra prestação de contas, substituindo, né, a anterior. Às 9h32 foi enviada outra e, efetivamente, ocorreu a homologação. Né? Essas situações aqui refletem bem. Então, essa prestação de contas aqui é efetivamente aquela que foi entregue e que foi analisada pelo tribunal. Então, se você reparar, startou um processo interno de análise e aí foi pedido uma retificação. E aí, no dia 19/10, às 13h06, houve uma nova remessa e que o sistema, porventura, viu algum impedimento. Essa remessa enviada caiu em alguma impeditiva. Qual impeditiva? Você pode vir aqui nesse link inconsistências e checar quais foram as impeditivas identificadas pelo sistema. Qual foi especificamente? O arquivo 02, mensagem 1.pdf, não foi assinado digitalmente pelo ordenador de despesas. Então, repare que o fluxo está muito limpo. E a gente sempre tenta que essas mensagens sejam a mais clara possível, que você bata o olho e já sabe o que está errado. Então, quem submeteu essa remessa e viu que o arquivo não estava assinado pelo ordenador de despesa, ótimo, ele sabe quem é o ordenador de despesa, vai lá, pega o arquivo, peça ao ordenador de despesa para assinar e submeta novamente. Esse fluxo a gente tentou fazer ele muito simples. Ok? Bom, feito isso, então, no caso em questão aqui, né, acertado, teria que submeter uma nova remessa, vamos supor que passe livre de impedimento. Ok, então vamos fazer a homologação. Então, está aqui, carga de dados, homologar documentos. Também nada diferente. Escolhe o tipo de conta, informa o exercício e escolhe o documento. Aqui, para vocês já saberem, vai aparecer o quê? O Docs PCA, que é o nosso irmão aí da mensagem de acompanhamento. Vai vir um relatório, você pode gerar o relatório, que nada mais é do que um resumo do que você mandou e um resumo do que você justificou a ausência. Assina digitalmente esse documento, pronto. A prestação de contas está entregue. Então, o fluxo no sistema, a gente tentou fazer ele muito limpo, muito simples. Ok? Bom, com isso, né, o uso maior do sistema é esse. Se por um acaso houver alguma solicitação de retificação, você volta o passo, faça o upload novamente e aguarde, veja o resultado e siga novamente o fluxo. Né? Bom, já encaminhando aí para o final, uma pequena consideração. Né? Esse arquivo PDF, a partir do momento que a gente colocou o processo efetivamente eletrônico, até para dar validade jurídica nesse documento, nesse processo, os arquivos contêm há uma rigidez bem grande no formato desses arquivos PDFs. Então, por demanda do processo eletrônico, existe uma série de restrições desse arquivo PDF. Ou seja, primeira coisa, ele tem que ser assinado com uma certificação válida e reconhecida pela ICP Brasil. Ou seja, na verdade, se vocês trabalham com um certificado digital, aquela certificação tem que ser válida. Segundo, permitir que esse documento seja pesquisável.
Terceiro, o tamanho máximo do arquivo não pode ser maior do que 10 megas. Se por um acaso precisou ser maior, quebra em 2 arquivos. Né, o tamanho máximo por página deve ser 300K. Na verdade, isso aqui pega o arquivo e divide pelo número de páginas. Né? Isso aí é para a gente não pegar e ter alguns arquivos que às vezes coloca uma figura lá dentro e o arquivo fica muito grande, né? O que atrapalha um pouquinho o uso dele aqui dentro. E, por fim, deve ser gravado em formato PDF/A. Bom, aí você está falando, como é que eu faço isso? Né? Vocês mesmos geram esses arquivos PDF muitas vezes. Bom, aqui na página, do ladinho aqui do Cidades, nós colocamos uma ferramentinha também de análise da conformidade do documento. O que ela faz? Você pode, de uma forma fácil, pegar o seu arquivo PDF e arrastar, né, para a tela anterior, na verdade, né? E aí nós vamos rodar exatamente o cheque que o sistema vai fazer quando vocês enviarem o documento. O que isso significa? De antemão, sem precisar ir lá no Cidades e enviar a remessa de dados, vocês já vão saber se aquele documento está válido ou não. E aí ele te dá uma série de avaliações. Então, a extensão está ok, não tem senha, o tamanho do arquivo e o tamanho por página está ok, ele está assinado com uma assinatura eletrônica válida, ele é pesquisável e, no nosso caso aqui específico, o PDF/A ele brecou. Então, o arquivo que eu fiz o teste aqui não era PDF/A. Então, isso significa que vocês já conseguem, né? Já é possível vocês fazerem essa análise antes de enviar a remessa. Eu fiz também na conversa com o Gilmar, né, que muitas das vezes vocês geram os PDFs, eu fiz uma simulação lá. Peguei um arquivo doc qualquer, gerei um arquivo de teste e salvei ele como PDF, lá no próprio Office, tá? No próprio Word. Na versão 2010 eu usei. Lá na hora que você vai gerar o PDF, ele já te dá uma opção, salvar como PDF/A. Se você não marcar isso, ele não vai gerar como PDF/A, mas é simples, é só na opção lá, na hora de salvar como arquivo. Peguei, salvei esse arquivo, converti ele para PDF numa ferramenta qualquer de conversão. Na verdade, nesse momento eu usei o próprio Word para converter para PDF, depois peguei a minha assinatura digital, assinei e trouxe o arquivo para cá. Passou sem problemas. Então, para você ver que, embora a gente faça esse monte de cheque, não é nada diferente do que, não é nenhuma restrição impossível de ser, de ser cumprida, não. Então, um arquivo Word convertido em PDF pelo próprio Word, assinado digitalmente por uma ferramenta qualquer de conversão de assinatura digital, ele passou por esses requisitos aqui. Ok? E com isso a gente, né, é a última grande consistência que a gente vai checar, né, que eu informo para vocês, que na verdade todo arquivo que vocês submeterem tem que estar atendendo os requisitos da IN 35, né, por curiosidade, que determina quais são esses requisitos. Naturalmente, por quê? De acordo com a nossa integração de processos, em um momento, esse arquivo que você nos enviou vai compor o processo lá num outro sistema. Então, de antemão, a gente já checa isso. Bom, com isso, eu vou encaminhando já para o final da apresentação, mas o que eu tento trazer de mensagem aqui é que nós estamos fazendo todo o esforço para, nesse primeiro momento, a prestação de contas ser simplesmente uma alteração de meio. Então, o que vocês faziam para gerar o PDF, para gerar o CD, vocês vão submeter para a gente via uma ferramenta, via um sistema. Agora, o conteúdo, que a gente quer chamar a atenção, que o conteúdo, o trabalho de fazer, de juntar e o conteúdo da PCA, esse não tem impacto. Né? Então, o que a gente tentou trazer é que, nesse primeiro momento, o impacto é pequeno. Claro, tem algumas nuances que a gente tem que prestar atenção, né? Não tem alguns pontos de atenção. Mas o que a gente trouxe aqui é que o maior trabalho aqui é a mudança de meio, não é a mudança contábil. Então, a gente está à disposição, né, nesse ramal, nesse telefone e nesse endereço. Toda a equipe, né, centralizada numa sala só, que atende esse telefone. Então, é bom que vocês anotem. Qualquer dúvida que tiver sobre qualquer coisa, seja né, do sistema, seja no hall de arquivos, enfim, qualquer questionamento,
pode entrar em contato com a gente que nós vamos ter o maior prazer em atender essa demanda de vocês. Ok? Boa tarde a todos. Eu sou o Romário, atualmente estou responsável pela Secretaria de Controle Externo de Contas, que é a secretaria, a unidade aqui no tribunal, que trabalha na análise das prestações de contas que são enviadas aqui para o tribunal. A gente vai fazer agora um momento de perguntas para tentar esclarecer algumas dúvidas que vocês, porventura, tiverem. E eu gostaria de convidar também aqui, além do colega Gleidson, que já está aqui, o Eduardo Rios. O Eduardo Rios trabalha conosco lá na Secretaria de Contas, ele é o coordenador técnico responsável pela UGES do Poder Executivo Estadual, pelo Estado todo, né, de uma forma geral. A gente vai fazer aqui uma... Por gentileza, senhores, vamos sentar aqui no lugar dos conselheiros. Só aproveitando para dar um recadinho para vocês. Essa apresentação vai estar disponível na página da Escola de Contas e esse evento está sendo gravado. Então, se alguém tiver alguma dúvida depois, quiser rever a apresentação ou assistir ao vídeo, é só procurar na página do tribunal, na Escola de Contas, que estará disponível. Agostinho, você vai colaborar conosco? Com o microfone. O Agostinho vai estar perto de vocês e... Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ele vai estar com o microfone, é só levantar a mão que ele vai até vocês para que vocês possam fazer a pergunta. Agostinho, lá atrás já tem uma colega que quer se manifestar. Enquanto o Agostinho chega, eu gostaria de agradecer na pessoa do Gilmar, ao apoio que a Cefaz nos deu e nos está dando, né, nesse processo de, digamos assim, de integração das UGEs do Estado nas cidades. Os municípios, como já foi dito, trabalham nesse sistema desde 2013 e agora a gente também vai contar com as UGEs de Estado. Pois não, colega? Opa! Oi? Boa tarde. Oi. Dúvidas a gente vai ter, né, esse período agora. Mas a minha dúvida maior, depois você falou, mas eu ainda continuo com a dúvida, é com relação a esses processos, quando a gente vai enviar o processo, se ele está com alguma inconsistência. Porque a prestação de contas, querendo ou não, a gente manda sempre no último dia, na última hora, não por culpa nossas, né? Então, eu quero saber o seguinte, como que a gente pode prever isso para não chegar no dia 31, na hora que você for mandar, e ter algum problema? Não sei se você conseguiu entender. Porque eu faço o relatório e você disse que se tiver alguma inconsistência, ele não vai ser transmitido, você vai ter que refazer, não é isso? Isso. Mas depois eu vou passar o Gleidson complementar, mas você já pode ir preparando os arquivos e submetendo aquela ferramentazinha que está disponível, que já vai fazer o teste de cada arquivo que você prepara. E ficando só para o último dia, às 19 horas, só o fechamento mesmo da PCA. Agora, cada arquivo que você já tem pronto, você já pode submeter ali. Mas eu vou deixar o especialista aqui da TI na área de arquivo aqui. Na verdade, acho que aí tem mais uma dica que a gente pode passar, né? Todo o processo de prestação de contas, a exceção efetivamente do conteúdo contábil, você pode fazer ele previamente. Então, por exemplo, todo o arquivo, se você já vai gerar o arquivo, você pode gerar um arquivo de teste, utilizando o mesmo procedimento que você vai gerar quando esse arquivo é para valer. Você pode gerar esse arquivo, assinar esse arquivo e submeter naquela ferramenta. Então, para isso não pode ter novidade, né? Então, é como se você validasse o seu processo de gerar aquele arquivo PDF. Então, para tirar essa dúvida. O outro ponto de atenção é efetivamente aquele que vai ser gerado a partir da planilha que eu mostrei. É novidade para vocês, então é natural que isso traga um desconforto no primeiro momento. Agora, o que você pode fazer também, pega... nós vamos, um parênteses, né? A ideia é que esse sistema esteja habilitado para vocês enviarem prestação de contas a partir do dia 1º de março.
Ou seja, considerando que grande maioria o prazo é 31 de março, existe um mês aí de prazo aí para vocês submeterem. Então, a sugestão é que você faça o seguinte: fez esse arquivo PDF, validou o processo, né? Ótimo. Simula um arquivo, a geração desse arquivo XML a partir daquela planilha. O conteúdo do arquivo PDF pouco importa nesse momento. Então, você gera um monte de arquivo PDF, né? Que você já validou o processo de geração desse arquivo, gera um monte de arquivo PDF e faça o link. Então, vamos supor que o seu relatório de gestão, você vai chamar REOGES1, REOGES2.pdf. Você coloca lá, o REOGES é o REOGES1, REOGES2. Qual o conteúdo desse arquivo? Pouco importa nesse primeiro momento. Gera, ou seja, você está com a prestação de contas pronta. O que falta? O conteúdo. Você está com a forma pronta. Então, feito esse processo, submeta o arquivo para o sistema. Lá ele vai te dar todas as inconsistências. Repare que não vai haver consistências contábeis nesse primeiro momento. A gente não tem como entrar no conteúdo do arquivo e fazer consistências contábeis. Então, se logo, quando a gente disponibilizar o sistema, você já conseguir fazer essa validação, a sua prestação de contas meramente vai ser o quê? Substituir o REOGES1.pdf, que você fez de teste, pelo REOGES1.pdf, que é o correto, no segundo momento. Só tomar o cuidado que a forma de gerar ele tem que ser a mesma forma que você gerou anteriormente e que você já validou. Então, é uma dica, né? Antecipe esses problemas, né? Antecipe os problemas que é efetivamente de integridade, que não são contábeis, né? Porque você já vai ter muito problema contábil para resolver. Então, antecipa esses e já tira essa variável do envio. Tem mais um, só para completar, não pode deixar, a sugestão também é não deixar isso aí para a última hora, porque existe a homologação. Lembra que o gestor vai ter que homologar um arquivo, mesmo que você envie deu sem impedimento, o gestor tem que homologar esse arquivo. Não deixe para a última hora, porque pode ser que na hora de homologar ocorra algum problema. E essa ferramenta de assinatura é um ponto de atenção, né? Alguns municípios a gente teve problemas, então a gente teve que ficar quebrando cabeça, porque ela é um componentezinho que roda na sua própria máquina. E a gente não tem domínio de todas as máquinas, né? Qual a versão de Windows, qual a versão de Java, qual a versão seja de quê. Então, não deixe para a última hora, porque esse também é um ponto de atenção. Mas 99% dos problemas que você vai ter, você pode fazer um teste. Porque lembra da substituição? Se você mandou, deu livre de impedimento, mas você não homologou, você pode substituir a qualquer momento. Se você queria completar, fica à vontade. Tem um outro detalhe que a gente não, nós, na administração direta, né, a gente não tem o controle interno. Vocês dizem que tem que ter assinatura ali do ordenador, do contador e do controle interno. Nesse caso, como é que vai ficar? A questão do controle interno vai funcionar exatamente como funcionou este ano. Praticamente todas as UGs encaminharam um relatório do controle interno. A gente já teve contato com o pessoal da Seconte, eles vão produzir novamente os relatórios de controle interno e vão disponibilizar para vocês, da mesma forma que foi feito para este ano. Vocês só vão ter que juntar esse relatório de controle interno que vai vir da Seconte e mandar. Mas aí a assinatura Seconte que vai assinar ou junto com o coordenador da pasta? O relatório já vem da Seconte assinado. A única coisa que você tem que fazer é informar para o sistema lá no cadastro, que vão ter que ver com a Seconte isso, quem é que vai assinar, qual o CPF, o nome da pessoa que vai assinar. A gente não sabe ainda e tem que ver com o pessoal da Seconte lá. Temos até um colega ali da Seconte, mas a gente já conversou com eles. Tá ok? Mais alguém? Só reforçando aqui, o colega está lembrando, quem vai fazer o cadastro na UG de vocês, lá do controle interno, são vocês, tá? Vocês têm que ver com a Seconte quem que vai fazer a assinatura do relatório, entrar na UG e atualizar isso. Isso aí é responsabilidade de vocês. Cada UG atualiza o seu cadastro. Boa tarde. Boa Sou tarde. Luiz Cláudio da Casa Militar. Eu estava querendo saber com vocês aí, quando dá um erro que precisa fazer essa retificação, eu tenho que enviar somente esse arquivo ou tenho que enviar todo o pacote novamente? Quando
nos casos de retificação, quem vai solicitar a retificação é o auditor que está fazendo a análise. E ele vai indicar exatamente qual arquivo você vai ter que enviar. Se ele indicar apenas um, você vai mandar só aquele arquivo. Então, é só aquilo que o auditor pedir. Ok? O arquivo PDF /A, Isso. ele vai ter alguma alteração para ser feita dentro dele, ou vai ser o padrão mesmo que o próprio computador já entrega para a gente? É o padrão PDF /A. Apenas salvar, lá na hora de salvar, você vai selecionar PDF /A. Só Ok. isso. Valeu, obrigado. Neste primeiro momento, neste ano, só lembrando, o sistema só faz verificação da integridade dos arquivos, se está assinado, se é PDF /A, o tamanho, enfim. Com relação ao conteúdo, não faz ainda. Vai ser o auditor que vai fazer no segundo momento. Tá ok? Eu só queria fazer uma sugestão. Pois não? Se tem condições a escola de contas, dá pelo menos formar um grupo e fazer a gente entender o sistema, pelo menos no mês de janeiro, entendeu? Os grupos chegar e começar a treinar no sistema, para depois a gente saber como que a gente vai fazer o teste, como a gente vai fazer a retificação, como a gente vai fazer tudo, porque se simplesmente jogar para a gente o sistema, depois a gente começar a fazer o teste sozinho, eu não sei se vai dar certo. Podemos, com certeza, avaliar a sua sugestão antes de ver com a escola. Mas eu já adianto que a interação com o sistema ela é bastante simples e bastante intuitiva. Nós temos hoje 78 municípios, e aí nós vamos falar, eu estou falando acima de 500 UGs, que já utilizam esse sistema, e tudo bem, desde 2013, mas já tem assim, é muito intuitivo, ele não é complicado de ser usado, mas vamos anotar a sua sugestão. Mas eu lembro quando foi montado um município, que eu trabalho no estado há muito tempo, né? E nos municípios, quando começaram a implantação, deu problema também na hora de mandar os arquivos, deram problema. Pode acontecer de dar problemas, mas tem uma diferença importante com relação aos municípios e vocês. Os municípios mandam prestações de contas bimestrais, que é um pouco mais diferente, e 100% dos arquivos são estruturados. O sistema faz a checagem completa. E no caso de vocês, são apenas arquivos não estruturados e só prestação de contas anual. É bem mais simples. Mas, com certeza, a gente vai anotar aqui a sugestão, vamos encaminhar para a escola e vamos avaliar. Na medida do possível, eu não vejo problema nenhum, e a gente está fazendo um treinamento específico de utilização do sistema. Não vejo dificuldade nisso. Ok, obrigado. A dúvida é sobre transmissão de arquivos que foram digitalizados e que não são pesquisáveis. A gente tem exemplo que poderia dar é extrato do Banestes. Alguns extratos do Banestes não são emitidos via internet banking, só são impressos e a gente tem que digitalizar para enviar. Nós digitalizamos, gera o PDF-A, só que ele não é pesquisável, ele é uma imagem. Nesse caso, nós vamos ter que analisar ponto a ponto, né? Porque é um requisito, como eu coloquei, do próprio ETCS, dele ser um arquivo pesquisável, e talvez, né, igual, por exemplo, os municípios já mandaram os extratos. Confesso que eu não entrei lá para ver um detalhe, posso fazer isso, né, agora, mas para te dar um retorno disso aí, nós vamos ter que analisar ponto a ponto. Se você quiser mandar, submeter um arquivo para a gente de teste, a gente avalia. Mas, a princípio, o requisito é que tem que ser pesquisável. E a gente, ponto a ponto, vai ter que analisar isso aí. De uma forma geral, vai acontecer em todos aqueles que você vai escanear, né? Então, colocou 2 exemplos aí, mas você pode expandir isso aí para todos os itens que vão ser escaneados. Isso nós vamos ter que avaliar pontualmente, nós vamos ter que dar um retorno para isso aí. Mas vamos ter que analisar. Que veio um requisito da IN 35, do ATCS, a gente teve que incorporar e vamos ter que fazer um meio de campo ali em cima dessas situações que vocês colocaram.
Mais nenhuma pergunta? Que bom! Opa! Qual é o prazo para homologação? Para a gente receber esse retorno da homologação? Como assim o prazo? Não, a gente vai ter a entrega e depois vai ter a homologação. Assim, como a gente vai ficar sabendo desse retorno? Tem algum prazo? Se foi homologado ou não? Isso. Olha, depende da carga do sistema, mas em geral é imediato. É automático. Ela está perguntando, Gleice, sobre o tempo que o sistema gasta para homologar. Exatamente. Deixa eu só ver se eu entendi. Na verdade, quando você remete, o tempo faz um processamento, o sistema faz um processamento, o tempo para você ter esse retorno do processamento? Exatamente. É esse? Não, isso é automático. É imediato, são minutos. Né? Às vezes, pode, enfim, vamos botar 5 minutos. Mas isso é imediato, é minutos. Tá bom? Ok. Mais alguém? Deixa eu repetir. Essa apresentação vai estar disponível na página da escola e também foi gravado o evento, vai estar disponível. Temos aí o endereço de e-mail e o telefone, das 12 às 19. Parte da equipe já está aqui na frente, disponível, e sempre tem alguém de plantão lá. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco, a gente vai devagarzinho orientando vocês. Ainda temos um tempinho até a remessa da prestação de contas, né? Finalzinho do mês de março, mas é interessante que vocês já vão tomando ciência, tirando algumas dúvidas, para que fique tudo mais fácil. Tá ok? Rodrigo, alguma consideração? Não? Bom, gente, eu gostaria de agradecer aos colegas, ao Gleidson, ao Eduardo. Eduardo, alguma consideração? Espera só um minutinho. Em relação à colega que perguntou sobre a questão dos arquivos, né, atentar aí para os arquivos maiores, como o inventário de bens, que são arquivos grandes, né? Se não der para vir no arquivo só, divide esse arquivo em 2. Nós vamos estar disponibilizando no site do Tribunal, das Cidades Web, alguns aplicativos livres que vocês poderão estar utilizando para poder gerar esses arquivos para o envio para o tribunal. Em breve, o pessoal de Cidades Web vai estar liberando na página do Sistema Cidades. Tá? Vocês consultem, vão ter várias ferramentas disponíveis. E, no mais, prestar atenção, por exemplo, em alguns documentos obrigatórios, inventários de bens móveis, imóveis, bens intangíveis, né? E esses documentos obrigatórios, que na primeira análise, pode ser que vocês entendam que não são obrigados a encaminhar, que tendo a conta lá no balanço, com valores, a gente vai estar solicitando a complementação da prestação de contas. E, no mais, nós vamos estar à disposição até 31 de março, a equipe do Cidades Web e a equipe lá da SESEX Contas à disposição para ir tirando as dúvidas de vocês, o que vocês precisarem lá para poder elaborar a prestação de contas. Rodrigo, só um minutinho. Lembrando, aquela UG que não conseguir enviar até o prazo determinado, 31 de março, o sistema vai emitir uma notificação eletrônica para o gestor, ok? Uma vez emitida essa notificação eletrônica, o sistema fica travado, aguardando que o gestor tome ciência. Qualquer ação depois dessa notificação só vai ser possível se o gestor tomar ciência da notificação para que abra a contagem de prazo para que seja respondido. Tá ok? Então, de repente, depois do prazo, perdi o prazo, e agora? Você vai tentar entrar no sistema, tem uma notificação lá automática para o gestor e ele tem que tomar ciência dela. Senão, se você perdeu o prazo. Essa notificação é gerada quando você perde o prazo. Tá ok? O Rodrigo gostaria de falar mais uma palavrinha. É que eu fiquei um pouco curioso em relação a essa questão do extrato, estava falando com o Gleidson aqui. Mas antes de falar disso, Romário, sobre a questão do curso que foi solicitado, eu acho válido, vamos mobilizar a escola de contas, a gente marca aí para janeiro ou fevereiro, traz aqui, se for muita gente, faz mais do que uma turma, a gente simula todo o processo ali, faz um exercício ali, entra no sistema e gera as informações, que se acontecer alguma dúvida, já esclarece ali no momento. Eu acho que é válido sim. A gente depois fez com o Fábio Vargas e vamos organizar. Eu confesso que eu fiquei curioso em relação à situação do extrato, porque, de fato,
pelo que eu entendi, o colega falou, ele pega um extrato, imprime, depois digitaliza para gerar o PDF. Mas quando eu estou com esse extrato na tela do computador ali do banco, eu já não consigo salvar como? Direto em PDF? Ele não permite? Não gera PDF o sistema? Não é versão do browser, não? Então tá, então eu até fiquei curioso, vou até pedir à equipe de TI nossa que faça uma pesquisa para saber se existe uma alternativa para isso. Porque de fato é estranho, né? Eu ter que imprimir para depois digitalizar para mandar para o tribunal. Então, tá, então leva o microfone lá, Agostinho, de repente esclarece alguma dúvida já aí. Vê aí quem tem informação para passar para a gente. Existe dentro do PDF mesmo, existe uma ferramenta chamada OCR, que ela transforma o que está digitalizado e torna pesquisável. Eu já fiz isso, acho que 2 anos da prestação de contas e deu super certo. Só não na questão do despacho do ordenador, que não tem como mesmo. Mas o resto, o que é digitalizável, que é letras de computador, o sistema consegue verificar as palavras e consegue tornar pesquisável. Certo. Então, aí vai ficar um compromisso para a gente aqui, Gleidson. A nossa equipe de TI vai fazer um estudo disso aí, ver qual é a funcionalidade, o que pode ser feito, e aí colocar isso no portal mesmo do tribunal, orientando como fazer, certo? Porque, de fato, pegar um extrato impresso e digitalizar, vai transformar aquilo numa imagem, aí certamente o tamanho do arquivo não vai ser compatível com a norma do tribunal, e essa informação vocês não vão conseguir prestar contas dessa forma. E o sistema está programado para recusar mesmo. Ele não vai aceitar fora desse padrão. Então, a gente vai estudar, pesquisar a alternativa e colocar isso para vocês aí, até uma orientação lá no site do Cidades. Tá? E sobre o curso também, a gente vê com a Escola de Contas e disponibiliza para vocês. Volta e meia, vocês entram lá no site do tribunal, pesquisam, procurem saber. Acho que tem o e-mail de todo mundo também, a gente pode mandar o e-mail e avisar para todo mundo. Bom, então, gente, é isso. Mais nada aqui de vocês? Mais alguma pergunta? Então tá bom, a gente agradece a presença de vocês mais uma vez. Estamos à disposição aí por e-mail, por telefone, pessoalmente, se quiserem vir aqui. O importante é que a gente consiga realmente otimizar esse processo de prestação de contas. Muito obrigado.